Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino, sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 9 de abril de 2024, finalzinho de uma manhã de terça-feira, portanto, estou voltando aqui para compartilhar mais um vídeo com os senhores e senhoras de forma gratuita, desde já dando as boas-vindas ao presente canal da Cidadania, canal 3D ou 3 Dimensões. Ato contínuo agradecendo por simetria aos novos inscritos e também por via reflexa convidando os mesmos que já se inscreveram no presente canal para convidar o maior número de pessoas para fazer o mesmo e conhecer o propósito do presente canal, que é 3D ou 3 Dimensões. Para quem não sabe, o propósito do presente canal, em que pese, consiste exatamente em 3D, não à toa, ou seja, 3 dimensões, pois na primeira grade eu trato diariamente de vídeos aulas versando sobre as ramificações do direito constitucional, notadamente no que vem sendo pacificado e deliberado pelo STJ, considerado o Tribunal da Cidadania, e responsável por pacificar a jurisprudência dos tribunais inferiores, sobretudo no que aduz o direito federal infraconstitucional. Do outro lado temos o Supremo Tribunal Federal, para quem certa feita Rui Barbosa, novidade em dizer ter a faculdade de errar por último, o Supremo Tribunal Federal, responsável e competente pela guarda, o guardião da Constituição Federal, e ao lado do STJ, todos, ou ambos, responsável pelo guardiães de todo o ordenamento jurídico interno pátrio brasileiro. Dito isto, e para que o presente vídeo aula em tese não fique maior do que eu pretendo, desde já dou as boas-vindas aos senhores e senhoras, e dizendo que o propósito do presente canal, em que pese, consiste em 3D exatamente, pois no primeiro bloco trato de aulas de direito constitucional, notadamente naquilo que vem sendo deliberado e pacificado pelo STJ, Supremo Tribunal Federal, conforme agures suscitado, versando sobre o direito previdenciário, direitos e obrigações, direito do consumidor, direito do trabalho. No ator já existe aí diversos vídeos versando sobre o direito básico que você tem na saúde pública e privada, independentemente de ter que pagar ou ter plano de saúde. Existem também aí já vídeos postados no sentido de dizer quem pode ter a CNH, passaporte e o direito de participar de concurso público por dívida, suspenso. Também tem aí já postado no presente canal vídeos falando sobre a DPF 442, que versa exatamente sobre a descriminalização do aborto. Existe também vídeos aulas falando sobre a ADI 5941, no sentido de o Supremo Tribunal Federal referendar inteira o artigo 139 do novo CPC, que permite medidas atípicas. Mas também você encontra no presente canal, já publicado, vídeos aulas versando sobre a constitucionalidade da Lei 9.514 de 97, ainda do governo Fernando Henrique Cardoso, que trata exatamente sobre o Instituto da Alienação Fiduciária, dirigida aos contratos de financiamentos bancários de imóveis, e o Supremo Tribunal Federal, por meio do recurso extraordinário 860-631, não ouvidara em dizer ser constitucional e referendar inteira o procedimento adotado pela Lei 9.514 de 97, ainda no governo Fernando Henrique, no sentido de permitir que bancos e instituições financeiras regidos pelo Sistema Nacional da Habitação possa reaver ou tomar imóveis financiados de devedores, independentemente de ter que acionar a justiça, ou seja, meramente pela via administrativa em cartórios. E isso, em que pese, sempre vi com muitas reservas, pois todo tipo de supressão a direito deve ser rechaçada, notadamente para isso que estávamos falando, que é um advogado constitucionalista. Ademais, no presente canal
existem também vídeos que eu falo sobre a aprovação do marco das garantias, que foi um projeto do PT, em tese não muito bem sucedido, em razão de gerar algumas incongruências e, por que não dizer, insegurança jurídica, notadamente para os menos abastados, ou seja, os pobres, trabalhadores, consumidores e classe média. Exatamente em razão de o respectivo marco das garantias, que inicialmente tinha por norte gerar uma espécie de segurança jurídica para o banqueiro emprestar dinheiro a taxa de juros menores, mas na prática não é bem isso que se vem vendo. Notadamente, quando se tem em mente que o Congresso Nacional, derrubando o veto, um dos vetos do atual presidente Lula, por via reflexa, também estendera o Instituto, estendera também a permissão para os bancos reaver ou tomar veículos de pessoas inadimplentes, independentemente de ordem judicial. E isso, como já havia dito no caso análogo que versa sobre financiamento de imóvel, também vejo com muitas reservas, pois todo tipo de supressão de direito deve ser liminarmente rechaçado. Dito isto, e para que novamente repita-se o que a gente viu na aula não fique maior do que eu pretendo, reitero o título objeto de nosso estudo de hoje, qual seja, por quê e qual a relação existencial entre o número 4, 40, 409 com a cronologia bíblica e por que Moisés levara expressivo 40 anos para atingir uma distância de, em média, 613 quilômetros, que é a distância hoje do Estado soberano do Egito para Israel, e Moisés, logo após a travessia, logo após o resgate do cativeiro de 400 anos, levaram expressivo 40 anos para adentrar em Canaã, como na verdade nem o próprio Moisés chegara a adentrar, pois quem adentraram foram o seu sucessor, qual seja Josué e Calebe, haja vista Moisés ter cometido um pecado e por isso ter criado um espinho na carne, qual seja o de, ao invés de falar com a rocha, ter batido na rocha, e aquilo lhe custou a própria vida. E Deus disse que quem iria adentrar em Canaã seria o seu sucessor, qual seja Josué e Calebe. Mas quais a razão que fizeram Moisés levar expressivo 40 anos para atingir uma distância de, em média, 603 quilômetros, que é exatamente a distância do Egito hoje para o Estado soberano de Israel, onde está sendo duelada aquela guerra de titãs, por força dessas três maiores religiões monoteístas do mundo, qual seja o cristianismo, cujo número de adeptos, em que pese, gira em torno de 2,5 bilhões. A segunda é do ranking, a saber, o islamismo, se aproximando de 1,5 bilhões, e a terceira, não obstante mais longínqua ou remota, qual seja o judaísmo, com cerca de apenas 13 milhões de judeus, semitas ou hebreus, que são sinônimos entre si, cuja maioria, em que pese, reside exatamente no Estado soberano de Israel, onde desde o último dia 7 de outubro do ano passado, do ano retrasado, vem sendo duelada essa guerra de titãs entre o Estado soberano de Israel e o grupo terrorista Hamas e sua vizinha Palestina. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo, e por que não dizer, um dos maiores poetas de todos os tempos, qual seja William Shakespeare, para quem certa feita não ouvidarem dizer existir entre o céu e a terra, ano-luz mais coisa do que a nossa vã filosofia imagina. Mas afinal, qual a relação existencial entre o número 9, número 4, 40 e 400? Inicio pelo número 9, como pórtico de entrada, e por que não dizer, como introdução
no presente estudo temático, no sentido de dizer que o número 9, para muitos muitos teólogos e até mesmo muitos filósofos, em que pesa considerado o número de Deus e perfeito, portanto, exatamente em razão desse número 9, em tese remeter para o código de Deus, que é onde representado pelas 4 letras do alfabeto hebraico. Não obstante, na prática, se os hebreus semitas e até muitos rabinos, em tese, utilizarem apenas 3, no sentido de denotar o nome de Deus, do divino, como Javé. Mas o número 9, em tese, também, para além de nos remeter ao código de Deus, que é onde está escrito o DNA de todo o objeto da criação do Todo-Poderoso, que também, em tese, hoje não será objeto do presente estudo apenas como obra dicta, ou seja, para melhor ilustrar e arvorar o pano de fundo da presente temática. Mas o número 9 é considerado por muitos como o número perfeito de Deus, pois existe um segredo no mesmo, e não à toa. Se você pegar apenas a título de curiosidade o número 9 e começar a dobrá-lo infinitamente, você irá, por exemplo, 9 dobrando dá o quê? 18. Quando você encontra as 2 casas decimais, 18, 1 com 8 dá 9. Aí você pega, por exemplo, 18, dobra, vai para 36. 36, 2 casas decimais você soma. 3 com 6, 9. Olha o 9. Nunca sai do 9. E você dobra 36, vai para 72. 7 mais 2, 9. Olha o 9. Aí você dobra 72, vai para 144. Aí você soma esses 4 números, 4 com 4, 8 e 1, 9. E aí você continua a dobrar. Dobra 144, vai para 288. E você começa a somar 8, com 8, 16. Com 2, 18. Soma 1 e 8, 9. Está vendo aí? Se você continuar nessa mesma dialética infinitamente, nunca você vai sair do 9. E isso deve ter um segredo. E não à toa muitos místicos, muitos filósofos, muitos teóricos entendem que este número é um número de Deus, onde Deus utilizara o mesmo, por meio do código de Deus, para codificar todo objeto de sua criação. Mas isso será objeto de outro vídeo aula, onde eu irei verticalizar os contornos e alcance do código de Deus e deste número transcendental e misterioso, para não dizer místico. E qual a relação existencial entre o número 4 com a cronologia bíblica? Explico, como sempre, a resposta de fácil alcance. Quando observamos o número 4, em ato contínuo, a primeira coisa que nos vem à mente é os 4 elementos da natureza, qual seja a água, a terra, o ar e o fogo. E há correntes doutrinárias, filosóficas, teóricas e teológicas que defendem que quando a água morre, nasce a terra. Quando a terra morre, nasce o ar. E quando o ar morre, nasce o fogo. Remontando aquela parábola de Jesus, em que Jesus fora pedagógico no sentido de dizer que de nada serve um grão de trigo jogado no chão se ele não se permitir a se sepultar. E por sepultar se entendo, é o trigo morrer para poder brotar o pão da vida. Pois nem somente de pão verá o homem, mas de toda palavra que sai ou brota da boca de Deus. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas nada me abalará, pois o Todo-Poderoso estará sempre comigo, conosco, hoje sempre. Amém. Céu e terra passarão, somente as escatológicas palavras de promessa do Todo-Poderoso não hão de passar. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como 1000 dias, razão pela qual Jesus prometera há 2000 anos, expressivo 2000 anos, voltar logo, e até o presente momento não voltaram.
e me vem à mente aqui uma passagem de Pedro 3, 2 e seguinte, para quem à época os céticos judeus perguntando os fariseus para ele, porque Jesus disse que viria logo e ainda não teria vindo isso há 2000 anos. E o Pedro, Simão, respondera para os fariseus e apóstolos e discípulos da época que ele não viera ainda para nos proteger. A contínuo dando a entender que o homem ainda não estava preparado, não está preparado para receber a segunda vinda do Alfa e do Ômega, ou seja, do primeiro e último, início e o fim, o princípio e a eternidade, hoje e sempre. Amém. E aí me vem aqui a teoria, o paradoxo de Fermi, para quem defende duas teses. A primeira no sentido de defender existir seres ano-luz mais evoluídos e inteligentes do que os seres humanos, a ponto de, em tese, eles nunca se revelarem à humanidade. Bem como a outra corrente que defende não existir, mas a corrente que defende a existência de seres ano-luz mais evoluídos e inteligentes do que a raça humana, diz que se estes supostos seres existem, em tese, fatalmente nunca se revelarão, pois o ser humano não terá a mínima capacidade de compreendê-la. É isso o que trata o paradoxo de Fermi. Vejo, portanto, que não é tarefa fácil deliberarmos acerca dos nefastos mistérios que norteiam a existência e a palavra do Todo-Poderoso, pois o número 4 nos remete, para além de nos remetermos para os 4 elementos da natureza, qual seja a água, a terra, o ar e o fogo, a contínuo mesmo também nos remete para os 4 dias em que Deus previu para os judeus atravessarem o Monte Sinai, logo após o resgate de 400 anos de cativeiro do Egito, e eles, ao revés, aquilo que estava no início projetado para 4 dias, Deus transformara em 40 anos, uma distância para o povo semitas, que foram mais de 3 milhões segundo a primeira contagem, não obstante no final dos mais de 3 milhões de semitas ou hebreus, por que não dizer judeus, que partiram na travessia do Mar Vermelho, somente chegaram no outro lado 2, a saber, Josué e Caleb. E, é claro, né, os que nasceram dos filhos dos que partiram, mas dos que partiram mesmo, só 2 chegaram no final, que foram exatamente Caleb e Josué. Exatamente porque é no deserto, é no Monte Sinai e no Vale da Sombra da Morte que Deus usa para ensinar de forma gradativa o homem a desenvolver a sua fé. E para além disso, o Monte Sinai e o Vale da Sombra da Morte é o lugar onde Deus usa diariamente para colocar uma espécie de assédia ou secura espiritual, como defendia São Tomás de Aquino e Madre Teresa d'Ávila, chama de assédia, são sinônimos entre si, que é exatamente aquele período em que Deus se afasta do homem para permitir que o demônio nos atente, para nos ensinarmos a enfrentarmos os mais diversos e complexos problemas do dia a dia e aprender a superá-los. E para além disso, termos ainda a oportunidade de escrevermos os melhores capítulos da nossa vida no momento da dor, da opressão, da perseguição, da injustiça e da humilhação. Não à toa, aqueles que se elevam e se exaltam serão humilhados, os que se humilham serão exaltados. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas nada me abalará, pois o Todo-Poderoso estará sempre comigo, conosco, hoje e sempre. Amém. Vejo, portanto, que o número 4, para além de nos remetermos aos 4 elementos da natureza, ou seja, a água, a terra, o ar e o fogo, o trocínio por via reflexa também nos remete aos 4 dias que Deus projetara para o homem, para Moisés passar
atravessar do Monte Sinai, ou seja, do Egito, para Canaã, que é hoje o Estado soberano de Israel, cuja distância em que pesa em média 613 quilômetros em linha reta, quase proporcional à distância de Natal a Maceió, e porque Moisés levara expressivo 40 anos para atingir dada distância. O fato é que Deus fizera com que os hebreus, logo após a travessia, o resgate dos 400 anos de cativeiro do Egito, andasse 40 anos em círculo, praticamente em círculo, exatamente por conta da ingratidão, do medo dos hebreus em relação a Deus, pois a gente deve temer a Deus, medo jamais. E fora exatamente isso, o medo, a ingratidão e a idolatria dos hebreus que Deus mandara a Moisés resgatar dos 400 anos de cativeiro do Egito, que fizeram com que Deus, segundo as cartas de Hebreus, segundo o livro de Isaías, é pedagógico, e nos revelar, Deus tão indignado de tal maneira com os hebreus, que ele havia acabado de resgatar do cativeiro do Egito, de 400 anos de prisão, eles passaram os 40 anos reclamando. E aí Moisés passa 40 dias, olha o 40 aí, falamos do 4, agora chegamos no 40, do 400, os 400 anos de cativeiro do Egito. E Moisés passa 40 dias e 40 noites no deserto orando. Volta de lá com 2 tábuas de pedra que representa exatamente os 10 mandamentos de Deus. E um dos mandamentos é Deus dizer: eu criei os céus e a terra e tudo que nela existe em apenas 6 dias, e reservei o sábado, ou seja, o Shabatá, segundo os judeus e rabinos, para descansar. Mas um dos 10 mandamentos era exatamente que não devemos adorar nenhum outro símbolo, nenhuma outra imagem, nenhum outro Deus, pois Deus é o Deus de todos, o único Deus. E quando Moisés volta dos 40 dias e 40 noites de oração no deserto, ele volta com 2 tábuas de pedra, que consiste exatamente nos 10 mandamentos de Deus, e Moisés se depara com uma cena odiosa, qual seja, aqueles judeus, aqueles semitas e hebreus que são sinônimos entre si, blasfemando, e por que não dizer, adorando uma imagem construída pelo seu irmão, a saber Arão, que era o irmão de Moisés, juntamente com Miriam. Mas quando Moisés chega, encontra aquela cena dos judeus adorando um bezerro de ouro construído por seu irmão Arão, ele fica indignado e quebra as 2 tábuas de pedra, que consistem exatamente nos 10 mandamentos que Moisés acabara de receber do Todo-Poderoso. Ato contínuo, Moisés, para além de quebrar as 2 tábuas de pedra dos 10 mandamentos, ele ateia fogo e destrói até se tornar pó ou cinza. Ato contínuo, remontando aquela ideia de que, não obstante Deus ter resgatado lá no passado o povo dos 70 anos de cativeiro do Egito, da Babilônia, quando Deus ordenara, escolhera o rei da Pérsia, qual seja Ciro, para ser um verdadeiro advogado para libertar os judeus do cativeiro expressivo mais de 70 anos, lá na frente, Deus permite que os egípcios prendam os judeus novamente, dessa vez por expressivo 400 anos. E não obstante Deus, doravante, nomear Moisés para ser um verdadeiro advogado dos judeus naquele momento, na ocasião em que resgataram os mesmos pela travessia do Mar Vermelho, e
peregrina, expressivo, 40 anos no deserto do Sinai, ou do Egito, para adentrar em Canaã, que era a terra prometida, atual Estado soberano de Israel. Naqueles 40 anos, o que Deus observara por parte dos judeus foi ingratidão, idolatria a diversos deuses pagãos, a ponto de os mesmos sentirem falta de ter uma imagem para adorar, pois os mesmos, dado o medo que tiveram de Deus, não conseguiam nem se aproximar da linha divisória que Deus pedira para Moisés fazer, para ele falar mano a mano com eles. O fato é que o projeto inicial de Deus não era para usar intermediário, nem um sumo sacerdócio na ordem de Melquisedeque, da tribo de Judá e dos levitas. O projeto inicial de Deus era falar mano a mano com o homem. Ocorre que os judeus no deserto tiveram medo de Deus. Deus pediu para Moisés reunir o povo e trazer para ele falar com ele. E Moisés falou para o Todo-Poderoso que eles morriam de medo dele. E Deus determina Moisés a construir uma linha divisória e que trouxesse ele para ele falar por meio dessa linha divisória. Não obstante Moisés ter cumprido a ordem de Deus, ter construído essa linha divisória, os judeus quando chegam saem correndo, não tiveram coragem de se entregar, de se render para o Todo-Poderoso. Razão pela qual Deus faz, numa distância em média de 613 quilômetros, ou seja, uma distância similar a Natal, a Maceió, a Alagoas, fez com que os mesmos andassem expressivo 40 anos. O projeto inicial era de 4 dias. E por que Deus fizeram com que os mesmos peregrinassem quase que em ciclo, expressivo 40 anos? Exatamente para Deus tentar castigar, corrigir e construir a fé daqueles semitas, daqueles judeus, de forma gradativa, assim como eles fizeram no passado com Abraão. Quando ele aparece para Abraão, notadamente em Harã, não obstante a cidade natal de Abraão ser Ur, mas Deus aparece para propor a grande aliança com Abraão, o patriarca Abraão, quando ele estava na região de Harã. E Deus diz para Abraão, que era rico, porém pagão, para que o mesmo abandonasse tudo e fosse, vades, no caminho vou dando passo a passo. Abraão, naquela época em que a Mesopotâmia estava passando por uma crise de fome e seca, dizia o caminho em direção ao Egito. Chegado lá, acaba mentindo para o faraó, dizendo que sua esposa, saber Sara, era sua irmã, a ponto de permitir que o faraó casasse com a mesma. Deus em sonho aparece, conforme Jó 33, 15, 18, é a maneira que Deus diariamente tenta falar com o homem. Aparece em sonho para o faraó e diz: nem ouse chegar perto de Sara para consumir o ato do casamento, pois ela é irmã dele. Pois Abraão, em tese, tinha feito uma meia mentira, pois segundo a cronologia bíblica, é pedagógico no sentido de dizer que Sara era irmã por parte de pai de Abraão. E neste ponto, Abraão fez uma meia mentira, razão pela qual, em tese, Deus o perdoou. O faraó, indignado, expulsa Abraão, sua esposa, seu querido sobrinho Ló e todos os animais, simplesmente por ter se sentido enganado. Mas é assim que Deus usa, este é o modus operandi que Deus usa para construir, ou pelo menos tentar construir a nossa fé de forma gradativa. Não obstante ser um salvo por meio da graça, por meio da fé, mas até mesmo a fé em que pese não pode ser obra do homem, para que o homem não se engrandeça em detrimento do Todo-Poderoso. Veio, portanto, a importância desse número 4, 40 e 400.
400 em que pese representa o período, para além de representar os 400 anos em que Deus permitira que os judeus ficassem presos no cativeiro do Egito, 400 também representa o período interbíblico e intertestamentário, que compreende aquele período entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo, em sede da nova e eterna aliança. E esse período é representado exatamente pelo último livro do Antigo Testamento, a saber, Malaquias, que contém apenas 4 capítulos, e existe um profeta considerado que deve, em tese, ser considerado o maior de todos, a saber, João Batista, aquele que teve a cabeça decapitada numa bandeja. Pois João Batista, para além de ter sido o último profeta a pregar o Antigo Testamento, outro sim, por via reflexa, João Batista também foi o primeiro a anunciar as boas novas, com a preparação para a primeira vinda de Cristo Jesus, na qualidade de servo e cordeiro no lombo de jumento, filho de jumento, que era um animal muito utilizado, era o transporte dos reis da época, bem como o rei Davi e o rei Salomão. Não à toa, o rei Davi coroou o seu sucessor, qual seja o seu querido filho, o rei Salomão, no lombo do jumento, de sua propriedade. E Deus, no domingo de Ramos, Jesus, no domingo de Ramos, remontando essa passagem, ele triunfa em Jerusalém, exatamente no lombo de jumento, filho de jumenta. E esta é uma das razões pela qual os semitas, judeus e muitos rabinos não acreditam que Jesus é o Filho do homem, ou seja, o Filho unigênito de Deus, o nosso Redentor, Salvador e sumo sacerdócio na ordem de Melquisedeque, pois o Antigo Testamento, em que Pedro dizia que o Messias viria num cavalo, numa carruagem de fogo todo poderoso, e ele veio exatamente o contrário, humilde, vestido de roupa de saco, com uma espécie de túnica sem costura, pois a túnica de Jesus era uma túnica sem costura, aberta, exatamente para se diferenciar das demais túnicas, bem como a túnica, a clássica túnica de José do Egito, que também já foi objeto de um vídeo aula, onde eu falo a extraordinária e fantástica história de José do Egito, que passara de escravo àquele que seria o governador ou primeiro-ministro do Egito. Veio, portanto, que 400 remonta exatamente os 400 anos do cativeiro do Egito, e para além disso também remonta o período interbíblico ou intertestamentário, o período em que Deus se afastara do homem por meio de uma assédia ou secura espiritual, para permitir que o demônio nos atente, a fim de nos ensinar a construirmos de forma gradativa a nossa fé. Não à toa somos salvos por meio da graça, por meio da fé, mas até mesmo a fé em que pesa não pode ser obra do homem, para que o homem não se engrandeça em detrimento do Todo-Poderoso. Céu e terra passarão, somente as escatológicas palavras e promessas do Todo-Poderoso não hão de passar. Veja, portanto, a importância do número 4, do número 40, do número 400. Mas 40 em que pese, para além de remontar os 40 dias que Moisés, os 40 anos que Moisés peregrinava no deserto do Egito para adentrar em Canaã, também, por via reflexa, representa os 40 dias de dilúvio, ou seja, 40 dias em que Deus, logo após o 7º dia, depois que Noé, sua família e um casal de cada animal irracional adentrasse na clássica arca de Noé, logo após o 7º dia, Deus prometera que iria mandar 40 dias e 40 noites de chuva, clássico dilúvio, cuja duração teve 1 ano. Veja a importância do 40, que o 40
assim como 4, 40, 400, é uma forma de modus operandi que Deus utiliza para castigar, para corrigir e para colocar o homem para caminhar no Monte Sinai e no Vale da Sombra da Morte, que é exatamente o lugar onde Deus usa para construir a nossa fé de forma gradativa. Para além disso, também nos dá a oportunidade de enfrentarmos os mais diversos e complexos problemas do dia a dia e aprender a superá-los. Ato contínuo, também nos dando a oportunidade de escrevermos os melhores capítulos de nossa vida, no momento da dor, da opressão, da perseguição, da injustiça e da humilhação. Não à toa, aqueles que se elevam e se exaltam serão humilhados, que se humilham serão exaltados. Veio, portanto, a importância cronológica, a importância transcendental do número 4, 40, 400. Mas 40, para além de ter sido os 40 dias de dilúvio, os 40 anos de peregrinação no deserto do Egito, logo após o período do Êxodo, conforme capítulo 32, versículo 19 e 33 do livro de Êxodo. O dilúvio, que durara expressivo um ano, e no caso do Êxodo, expressivo 40 anos, mas o 40 também representa as 40 semanas que o ser humano leva, o que a natureza exige, o que não dizer Deus exige, para se formar totalmente o ser humano, ou seja, 40 expressivas, 40 semanas, a gestação normal. Não à toa, vendo aí que o 4, que a gente remonta os 4 elementos da natureza, a saber, a água, a terra, o ar e o fogo, Deus usa para construir, para transformar, para corrigir, para castigar. Está vendo a importância que não à toa, 40 noites de oração de Moisés no deserto do Sinai. Quando ele volta iluminado através com 2 tábuas de pedra, e que representa os 10 mandamentos, ele quebra quando se depara com um clássico bezerro de ouro, que era um símbolo feito de ouro pelo seu irmão Arão, e ele fica indignado, quebra aquelas duas pedras que consistem nos 10 mandamentos, coloca fogo e transforma em pó. Exatamente em represália, em reprimenda a ingratidão, a perversidade e a idolatria dos judeus. E esta é uma das razões pelas quais, já respondendo porque Moisés levara expressivo 40 anos para atingir uma distância de aproximadamente 613 quilômetros, que é a distância do antigo Egito ao atual Israel, você entende por quê? Tamanha indignação do Todo-Poderoso, e também isso justifica a razão pela qual Deus, no período conhecido como interbíblico e intertestamentário, passaram expressivo 400 anos sem se pronunciar para a humanidade por meio dos profetas, somente vindo o inseto da nova e eterna aliança, no momento em que ele se esvazia do trono de Deus, se faz homem e servo na pessoa de Cristo para ser o nosso Redentor e sumo sacerdócio na ordem de Melquisedeque. Veio, portanto, a importância do número 4, 40 e 400 para a cronologia bíblica. Também é o número da quaresma, que compreende aquele período, contando 40 dias a partir da quarta-feira de cinza de carnaval até a Páscoa. Não à toa, período de transformação, período de provação, período de correção, período de castigo.
40 também é o tempo de dias em que Deus utiliza para o perdão. E aí representa, por via reflexa, a clássica quaresma. Veja, portanto, o quão importante são os números 4, 40 e 400 para a cronologia bíblica. Em especial, o número de Deus, que é o número 9, que, como já havia dito a Lures, se você começar a dobrar o número 9, você descobre existir um segredo cósmico e espiritual que deve estar conectado em algum ponto do universo. Pois se você pega 9, dobra, dá 18. Soma 1 com 8, dá 9. Dobra, 18 dá 36. Você soma 3 com 6, dá 9. Você dobra, 36, vai para 72. 72, 9. Você dobra 72, vai para 144. Você soma 4, 4, 8 e 1, 9. E você continuando infinitivamente fazendo essa equação, você nunca vai fugir do 9. Será que é à toa? Existe um segredo. Muitos teólogos, especialistas em Deus, que não existe nenhum especialista em Deus, mas aqueles que, assim como eu, como nós advogados, que temos alguns, né, tem uma técnica de hermenêutica, de exégese, para poder compreender e interpretar não somente a lei de Deus, como a lei dos homens, temos uma facilidade maior. Mas o fato é que, por mais doutor Gamaliel que sejamos, ninguém pode ter a ousadia de dizer que é especialista em Deus, pois, se assim fosse, estaríamos, em tese, substituindo o próprio Deus, e isso é ipsilício impossível. Veio, portanto, que lá em Êxodo, na época de Moisés, logo após o resgate dos 400 anos de cativeiro do Egito, o projeto de Deus era para o homem entrar em Canaã em 4 dias. Mas Deus transformara 4 em 40 anos. Exatamente por conta da ingratidão, da idolatria e da imoralidade dos judeus. Não à toa, dos mais de 3 milhões de semitas, hebreus ou judeus que partiram na primeira contagem, ao revés, em que pese somente 2, a saber, Caleb e Josué, que foram exatamente o sucessor de Moisés, adentraram em Canaã. Logo após, quando Deus deu poder a Josué, para o mesmo abrir o Rio Jordão, como deu lá atrás para o profeta Elias e seu sucessor Eliseu, também, por via reflexa, abrir o Rio Jordão. Veio, portanto, que o quão fantástico é o segredo por trás do número 9, do número 4, 40 e 400, em toda a cronologia bíblica. Veio, portanto, que Deus utilizara 40 dias de chuva no dilúvio, logo após o 7º dia que Noé, sua família e um par de cada animal adentraram na arca. Deus utiliza 40 anos para castigar os judeus, os hebreus, no deserto do Egito, para adentrar em Canaã. Deus utiliza 40 dias para construir, para criar um homem, para criar um homem, ou seja, para que o bebê na barriga e no ventre da mulher se forme completamente, ou seja, 40 semanas. 40 dias Deus utilizara para Moisés orar, 40 dias e 40 noites orar no deserto, para entregar os 10 mandamentos. 40 dias Jesus repetindo esse ato litúrgico, ora e prega por expressivo 40 dias logo após a sua inefável ressurreição no 3º dia. 40 dias Deus utiliza a Igreja
Católica, notadamente, período da Quaresma, que compreende a quarta-feira de cinza até o período da Páscoa. A contínuo remontando a importância do número 40, 40 e 400, que é o número em que Deus e o modus operandi em que Deus utiliza para, por meio de uma secura espiritual, o assédio, como defendia Matheus Dávila e Santo Tomás de Aquino. Deus se afasta do homem para permitir que o demônio nos atente, a fim de nos ensinar a caminharmos com as nossas próprias pernas. E, para além disso, nos dá a oportunidade de escrevermos os melhores capítulos da nossa vida no momento da dor, da opressão, da supressão e da humilhação. Vejam, portanto, o quão importante é o número 4, remontando os 4 elementos da natureza, a saber, a água, a terra, o ar e o fogo, cuja a água representa a parte biológica, a terra a parte química, o ar representa a mente ou a alma do homem, que teologicamente é sinônimo, mente, sinônimo de alma, e o fogo representando o Espírito de Deus. Pois Deus é um fogo, não à toa ninguém sobrevive ao mesmo. E Deus usa o homem. A palavra de Deus nada mais é do que o homem falando e se manifestando pelas ações humanas, pela boca e as ações humanas. Pois se Deus interagir diretamente, não sobra nem folhas, dado a grandeza do poder do Todo-Poderoso. E há quem diga que Deus destrói Satanás, destrói o seu maior inimigo, os principados e os potestados do mal, exatamente não com seu poder, pois se usar o poder não sobra nem folhas. Ele usa e destrói o seu maior inimigo, a saber, Satanás, exatamente, e todos aqueles que atentam contra sua vontade e seu propósito, exatamente com o seu caráter, o seu inefável caráter de onisciência, onipresença e onipotência. Razão pela qual concluo o presente estudo temático no sentido de dizer que não há céu sem tempestade e até as estrelas precisam da escuridão para brilharem e enaltecerem entre si. O Monte Sinai, assim como o Vale da Sombra da Morte, é o lugar em que Deus usa para tentar nos ensinar de forma gradativa a desenvolver a nossa fé, assim como ele fizera com o patriarca Abraão. A montanha é o lugar onde Deus se encontra, enquanto que o Vale da Sombra da Morte e o Monte Sinai é o lugar onde Deus utiliza para corrigir, castigar, transformar o homem para aquilo que é acerca daquilo que revela e reflete a sua vontade e o seu propósito. É exatamente assim. Não há céu sem tempestade, e até as estrelas precisam da escuridão para brilharem e se enaltecerem entre si. Se queres ver Deus, veja o homem, multiplique pelo infinito, e logo verás de ser tão necessário em busca da paz, da felicidade e do amor. Como dizia Mazili e asseverou Crescimento, razão e ciências, em dias virão em que a razão dominará o mundo. E viu São Tomás de Aquino, por meio da sua dualística escolástica, refutando o movimento monista de Santo Agostinho, doravante tentar-lhe a fé, a razão. Billy Graham, um dos maiores protagonistas do avivamento norte-americano e conselheiro de todos os presidentes norte-americanos de sua época, fora pedagógico, no sentido de dizer, assim como Tiago, que a fé divorciada de ação inócua, pois ela não atinge a sua plenitude, remontando exatamente o que defende Tiago em sede da nova e eterna aliança, quando diz que a fé não pode ser como as ondas do mar oscilante, ela tem que ser uma fé. O cristão tem que ser fervoroso, como defende Paulo de Tarso. Fervoroso na fé. O cristão nem pode ser frio nem morno, ele deve ser fervoroso.
pois o Monte Sinai e o Vale da Sombra da Morte, em que pese, é um lugar que Deus utiliza diariamente para nos ensinarmos a andarmos com as nossas próprias pernas e enfrentarmos mais diversos e complexos problemas do dia a dia e aprender a superá-los. E para além disso, termos a ímpar oportunidade de escrevermos os melhores capítulos de nossas vidas no momento da dor, da opressão, da perseguição, da injustiça, pois todos aqueles que se elevam, se exaltam, serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Bem-aventurados que têm fome, que têm sede, que são perseguidos, injustiçados, pois no dia do Senhor, seu galardão será um bom lugar ao lado do trono do Todo-Poderoso, hoje e sempre. Amém. Pessoal, vou ficando por aqui, não tive a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco foi nenhum debate aqueles que por um viés político, ideológico, filosófico, em especial teológico, portanto, pensa em sentido contrário, pois isso é democracia. O objetivo e maior propósito do presente e singelo vídeo foi apenas jogar a luz de Santo Agostinho para um tema sensível, porém importante, e, sobretudo, enaltecer, por que não dizer enfatizar, a importância do número 4, 40, 400, número 9, considerado o número de Deus, para a cronologia bíblica e para melhor podermos compreendermos os contornos e alcance dos inefáveis mistérios da palavra do Todo-Poderoso, razão pela qual finalizo o presente estudo temático agradecendo a todos, convidando a se inscrever no presente canal, agradecendo ato contínuo aos inscritos. Se gostar do presente vídeo aula, se inscreva no presente canal, aperte o sininho e, se sentir à vontade, pode deixar seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Até a próxima e fique com Deus.